Fala aí pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu tô fazendo esse vídeo com muita alegria no meu coração. Eu quero aqui documentar através desse momento, desse canal, essa trajetória que eu estou fazendo, que eu estou trilhando, que tem sido uma trajetória muito alegre. Também tem momentos em que a gente se preocupa, né? Porque você está investindo, né? Mas também nos mostra que a gente está no caminho certo. Então eu queria compartilhar com vocês a meta que a gente já está quase alcançando aos 40 mil já investido, tá? Então comenta aí pra gente, quantos mil você já tem investido? Será que você tem R$ 1.000? Será que você tem R$ 10.000? Será que você já está nos 50 mil? Então conta pra gente qual que é a sua realidade aí. Eu vou falar um pouco da minha, como que isso aconteceu. Lógico, esses 40 mil não saiu do nada, eu não venho de berço de ouro, a gente trabalha CLT como todo mundo, separa um valor mensal ali, né, como aporte. Sou pai de família, enfim, toda a dificuldade que o brasileiro, todo mundo tem. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que nós precisamos garantir um futuro para nós e para a nossa família, né? Então isso daí foi um dos motivos que me levou a querer mais investir, né? Qual que é o seu motivo para investir? Né? Fala aí pra gente. Então aqui eu vou estar compartilhando com vocês sobre a minha carteira, sobre como que eu evoluí essa carteira, qual que foi o meu perfil, qual que é o meu perfil, né? Qual que é a minha estratégia que eu estou seguindo e como que está os ativos, como que está a diversificação desses ativos, onde estão alocados eles, né? E aí eu vou estar compartilhando um pouco. Comecei em 2023, né? Esses investimentos e agora vão fazer 3 anos, então 2 anos e meio mais ou menos, tá? E a gente conseguiu chegar nesse valor, graças a Deus. Então vem comigo aqui para a tela, eu vou estar compartilhando com vocês esse raciocínio, né? Então, o que me fez investir? A primeira coisa, olha, assim, o que me fez investir, igual eu falei para vocês, você tem uma certeza na vida, a única certeza é que você vai morrer. O resto é tudo incerto. É incerto o trabalho, é incerto o Brasil, é incerto tudo é incerto, tá? E aí, quando eu olhei para isso, eu vi a minha família, porque, enfim, nós somos casados, a gente tem filho, tem esposa, e aí eu falei, cara, não, a gente não pode ficar assim. Eu não posso chegar lá na frente, pegar mais idade, depender de um salário do INSS, viver aposentado ganhando 2.000 e pouco, né? Eu sei que muita gente vive com isso, mas quando você está velho, cara, tu vai gastar com remédio, tu vai ter que pedir para seus filhos te ajudar. Enfim, pensa no desgaste que isso vai ser lá na frente. Então isso me levou a querer estudar o mercado financeiro. Eu já tinha algumas pessoas que mexiam com criptomoeda, alguns que faziam investimento próximo ali na família, mas o que me deu esse start é isso. Esse gatilho que me tocou no sentido tipo assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Eu comecei com, hoje eu tenho 38 anos, eu comecei com uns 34, 35. E aí eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Quando eu tiver 50 anos, o que vai ser, entendeu? Será que eu vou me aposentar e viver igual os avós? Às vezes você vê até os pais pedindo para os filhos ajudar, então eu não achei isso muito certo. Muito certo no sentido assim, de eu caminhar, eu esperar isso acontecer, né? Eu precisava reagir. E uma das maneiras, né, é você investindo, você garantindo, né, esse futuro lá na frente. Lógico, eu estou aqui conversando com vocês, amanhã a gente não sabe o dia da manhã, Deus pode chamar, Deus pode levar a gente, mas aquilo que a gente construiu vai ficar para a nossa família, eles poderão usufruir disso, né? E esse é o objetivo. Né? O objetivo é a gente melhorar, é a gente evoluir, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, é o que me motivou, né? E o que motiva você a investir? Né? Já parou para pensar na sua realidade? Talvez você tenha 20 anos, 25 anos. Eu queria, de coração, cara, eu queria que alguém tivesse chegado em mim com 20, 25 anos e falou, Michael, você tem que guardar pelo menos R$ 100, R$ 200, começa a guardar aí e me mostrar que lá na frente isso ia fazer a diferença, sabe? E depois eu vou fazer um vídeo aqui que mostra, que prova matematicamente de que se um jovem com 20 anos, ou seja, muito jovem, guardar R$ 100, aportar todo mês R$ 100, não precisa nem manjar de investimento, é ação, é BDR, não, esquece.
só em CDB, Tesouro, sei lá, CDB, rendendo 1% mês. Cara, quando ele tiver 60 anos, ele já tá milionário. Vocês acreditam nisso? Que o camarada colocando 100 reais todo mês. Começou com 20 anos. Quando ele fizer 60 anos, ele tem 1 milhão e pouco na conta. Que brasileiro hoje aposenta com 1 milhão e pouco na conta? Quanto que o governo tá debitando aí do seu lerite? Olha aí o seu lerite. Entendeu? Quando você olha o lerite e fala, cara, é sacanagem isso aqui, né? O INSS. Se você pegasse dinheiro do INSS e aplicasse, mesmo que não fosse em ações, em qualquer outra coisa, você ia ganhar muito mais do que a aposentadoria que o governo vai te pagar. Se é que vai pagar. E tem isso também que me levou a pensar. Será que quando chegar a minha vez vai ter? Entendeu? Porque os caras já aumentou o... Como é que fala? Eles aumentaram o teto da aposentadoria. Aí não dá, entendeu? Então, eu quero que você pense nisso, tá? Vamos refletir dessa forma. Eu vou trazer aqui vocês para a tela e a gente vai olhar aqui, ó. Olha, outra coisa. O que a gente vê aqui, ó? Qual estratégia eu usei? Qual que é o meu perfil? Isso aqui é muito importante, tá? Vocês sabem que tem 3 tipos de perfil, tá? Ou você pode ser uma pessoa conservadora, ou você pode ser moderado ou arrojado. Na minha situação, como eu comecei do zero, eu precisei ser um pouco arrojado. Eu entendo que lá na frente, com um patrimônio maior, é importante a gente ter um cuidado para preservar. Mas eu não estou na fase de preservar, não estava na fase pelo menos, né? Agora já começa a ficar mais moderado, vamos assim dizer. Eu acredito que o moderado é o ideal, tá? Porque o conservador ele não vai ganhar muito, mas ele não vai perder, mas vai demorar muito, enfim. E a vida é curta, o que a gente puder fazer para acelerar, mas ao mesmo tempo tudo aquilo que vem muito rápido vai rápido, né? E então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então eu já perdi muito dinheiro com criptomoeda, não foi algo tipo 40 mil, né? Mas no início, como a gente está aprendendo, a gente aprende o que é lixo, o que é bom e o que não é bom, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Eu começaria, né, sendo mais jovem, como arrojado, né? A criptomoedas, por exemplo, os meus maiores resultados vieram de criptomoedas. E agora eu mudei a minha estratégia, estou deixando ela mais um pouco moderada e aguardando talvez uma nova queda significativa no mercado de cripto para poder tomar uma ou outra posição, mas não deixar, tipo, tava 40% da minha carteira era cripto, só para vocês terem ideia, tá? Graças a Deus sobrevivi, tinha uma estratégia, eu usei essa estratégia e tem o time certo de você sair. Então, o meu perfil veio de arrojado para moderado, tá? Então, comecei arrojado. Eu comecei, tipo, você não tem nada, cara. Tu vai ali vendo o que vai mais rentabilizar e tem que estudar, lógico, você tem que se esforçar nisso. Mas deu certo, graças a Deus deu certo, a gente conseguiu, tá? Depois eu vou mostrar para vocês os resultados. Outra coisa, aqui eu já compartilhei, né, com vocês que no início eu fui, né, arrojado com cripto. Quanto tempo eu aportei e quanto vale a carteira hoje? Né? Será que essa carteira ganha do CDI, Mike? Você está falando de uma carteira aí, mas e aí? Quanto tempo você aportou, Mike? Bom, eu comecei em 2023 e está tudo documentado aqui. Eu tenho os meus registros. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Esses aqui são registros. Aqui eu vou mostrar só a da carteira, tá? Antes de eu... Por exemplo, aqui, ó. 2023, ó. 80% cripto, cara. Olha só que loucura isso aqui, ó. Lá em 7 já mudou, daí eu comecei a investir em fundo imobiliário, aqui, tá vendo? 51% cripto, 31% ação, daí foi indo. Ó, em 2025, 31% lá no mês 3, 42% cripto, 16% fundo imobiliário. Aí aqui eu já comecei a diversificar, comecei a comprar ações lá dos Estados Unidos, que são os BDRs. Google, Amazon, Apple, Meta, ok? Aqui tem vídeo no canal que eu falo sobre essas ações. Hoje, atualmente, como que eu evoluí? Eu saí de 80% de criptomoedas, que igual eu falei pra vocês, foi bem no início, tá, gente? Não coloquei 40 mil, 80% de 40 mil em cripto, não foi assim. Eu comecei, os meus primeiros aportes, vocês vão ver, foi 650 reais. Fui aumentando, cheguei a 1.200, consegui fazer isso. Tá, então hoje eu tenho 28% em ações, 30% está em cripto e 15% em fundo imobiliário, 25% em BDRs. Só que eu quero fazer uma ressalva desse cripto 30%.
tipo 23% dessas criptos aqui, né? Desse 30%, né? Ele está em USDT, ou seja, está dolarizado, não está em criptos de risco, tá? Então eu deixei lá na corretora ainda, dolarizado e talvez só aguardando um momento, ou talvez eu saque ele em reais e mande para a corretora Clear, que eu uso, né? Que eu não pago taxa ali. E aí eu vou estar fazendo talvez essa movimentação aí, tá? Então ele vai, esse 30% ele já está reduzido e já está sem risco, vamos assim dizer, tá? Tá, então vamos lá. Sobre os aportes, como é que foi a questão dos meus aportes, tá? Deixa eu achar a guia de aporte aqui. Aporte, ó. Até agora eu já aportei R$ 30.366 em 32 meses. Agora tá chegando o mês 9, vou fazer um novo aporte de R$ 1.200, que é o que eu consigo, né, guardar. Mas vocês podem ver que no início eu não tinha toda essa grana, gente, ó. Lá em 2023, ó, eu coloquei R$ 450, R$ 200, depois, ó, 350, ó. Você pode ver, ó. Era uma média de R$ 600, R$ 800. Aí eu fui aumentando, assim, eu percebi que eu precisava aumentar, me esforçar mais, e aí eu conversei com a minha esposa pra gente entrar nesse acordo e conseguir aportar mais. Então, graças a Deus, depois a gente começou a... Vou passar aqui pra frente, ó. Vocês veem aqui. Vou mandar, ó. Aí, ó, já começou, ó, em 2024, R$ 1.000, ó, tá vendo? Aumentou, veio aumentando, ó, tá vendo? Então hoje, né, depois eu consegui, a partir de 2025, falou, cara, eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E nesse livro, e também tem um outro livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, só um momentinho, que ele também fala assim, você tem que se pagar. Você tá pagando todo mundo, você paga o governo, você paga a água, você paga a luz, você paga os impostos, mas você não se paga. Então eu entendi isso daí, que eu precisava me pagar. Eu precisava pagar esse futuro lá na frente para minha família. E ele começa agora, né? E então eu aprendi isso daí. E o livro Pai Rico, Pai Pobre também defende essa questão de se pagar. E aí eu comecei a aportar mais, maior, né? Eu pretendo até aumentar depois disso, né? É, eu me capacitei profissionalmente, eu consegui uma outra fonte de renda dentro da empresa, num outro setor. E isso é importante, sabe, amigos? Você não vai conseguir aumentar o seu aporte se você não fizer algo diferente, não fizer uma renda extra, não se capacitar para subir um pouco mais de carga, ganhar mais. Então é isso, você tem que ver as oportunidades e agarrar elas. Graças a Deus, eu acredito que talvez ano que vem eu já consigo melhorar esse aporte aqui devido a essa nova função que eu tô exercendo lá na empresa, né? Bom, ok, né? Sou CLT como todo mundo aqui. E aqui ficou o registro do aporte. Eu aportei 30 mil, a média de aporte deu R$ 948, porque são 32 meses. Eu peguei 32 meses e dividi pelo valor do aporte total que eu fiz. Ok? Então, esse daqui é a realidade do meu aporte hoje. Tá, beleza. Agora eu já sei quanto é que você aportou. Mas aí, né? Essa carteira, ela ganha do CDI, Michael? Ô, amigão, agora a gente tocou num ponto importante, porque quando a gente está falando de renda variável, é muito importante que pelo menos ela ganhe o CDI. Porque senão é melhor deixar meu dinheiro no banco e não sofrer com se subiu ou se baixou, entendeu? Só uma moto aqui. Tá, vamos lá. O que você tem que fazer? Ó, vou colocar aqui na tela para vocês entenderem. Aqui tá os meus aportes, tá vendo? Eu comecei com 650, daí foi para 2.000, 4.000, 5.000, 6.000, aí foi indo. 2023 eu tinha 12 mil de aporte. 2024 eu fui para 26 mil. E agora em 2025, perdão, isso aqui não é o aporte, isso aqui é a valorização. Minha carteira vale 38 mil. Então, eu aportei 30 mil e essa carteira vale 38 mil. Ok? Entendeu isso? Então vou até aumentar aqui para vocês. Ó, tá? Então, quanto que o Mike aportou? 30 mil. Quanto que vale a carteira do Mike? 38 mil. Aqui, ó. Ok? Beleza, dado isso, eu fiz 32 meses, R$ 948 é o meu aporte médio, ok? Então o que a gente vai usar? Nós vamos usar um site que vai perguntar, olha, se eu pegar e aportar você vai usar esse site aqui, ó, infográficos.valor.globo calculadoras, tá? Então, qual que é o meu valor de aporte? 948,96, ok. Vou colar aqui. Quantos meses? Foi 32 meses. Cara, CDI a uns 13,5.
Ó, quanto que vale isso? 35, ó, tá vendo aqui que ele deu o resultado? Bem aqui, ó. Bem aqui, gente, ó. Então, o cara investiu 30.366, que é o que eu aportei até hoje, tá? Eu não tinha 30 mil lá atrás, gente. Isso que é importante as pessoas entenderem. Você não tem esse valor, você vai construindo. É igual uma casa de degrau, você vai degrauzinho por degrauzinho, todo mês você constrói. Eu passei 32 meses construindo isso daqui. Beleza. Então a pessoa, ela conseguiu também acumular 32 mil. Tô comparando com alguém que investe em CDB, tá? Se for colocar poupança, daí lascou. Ó, a poupança aqui, ó. A pessoa teria 33 mil. Bem menos, ó. Que é legal isso aqui, ó. Tesouro Selic, CDB. Tá, em CDB teria 35,098,08, ó. Tá? Então, 35,098,08, ó. Quanto renderia esse aporte em CDI? Esse daqui rendeu. Quanto que ele ganhou de lucro colocando em CDB, CDI? 4.731 reais. 15%, cara. Ou seja, a pessoa fica 2 anos e meio ali para ganhar isso daqui, 15%. Lembrando que ela não tinha 30 mil, ela foi construindo igual eu fui aqui, ok? Então, o que o Maicon fez? O Maicon hoje ele tem um valor de carteira. Quanto vale a sua carteira, Maicon? 38.349. Qual que é a diferença do seu aporte para o valor dela? 7.982, quase 8 mil reais. O que isso representa na sua carteira? 26%. Olha só, minha carteira já no final das contas, tá? Em conta burra aqui, 26%. Qual a diferença dela para o CDI? Né, percentual da carteira. O CDI rendeu 15, minha carteira rendeu 26, é 10%. E o que isso representa, né, comparado ao CDI? Representa que, esses 10% a mais representa que a minha estratégia está 68% superior ao CDI. Olha só isso aqui, cara. Pegou o gancho? Então, quando você usa uma estratégia de diversificar, eu vou falar um pouco dessa estratégia, você tem esse tipo de rentabilidade, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, essa rentabilidade comparada com o CDI. E aí, agora a gente vai aqui para outra parte, ó. Qual a diversificação por setor e por ativos? Por ativos, né? Vamos lá. Meu Deus do céu, esse negócio não fica branco. Tá, vamos ver aqui, ó. Qual que é a diversificação que eu usei por setor e por ativos? Vamos acessar aqui no site, tá? No Status Invest, que hoje eu controlo por ele. Hoje a carteira tá dessa forma aqui, tá bom? Igual eu falei pra vocês, ações, FIIs, BDR, cripto. Só que daí eu vou mostrar pra vocês que a cripto não é tudo isso. Porque boa parte tá em USDT, que é o dólar virtual, ok? Eu vou usar aqui o Donut, né? Que é a bolinha ali, a pizzazinha, que fica mais fácil pra vocês verem. Bom, por setor tá aqui, ó. Cripto, setor financeiro. Você pode ver que a minha carteira não está concentrada só bancos, é só energia, só não. Só fundo imobiliário, não, cara. Está bem diversificado. Aqui tem vários setores, tem tecnologia, tem fundo imobiliário. Enfim, você vê que a gente tem aqui vários setores mesmo, né? Agora segmentos, né, que eles chamam. Agora sim, aqui, ó, banco, ó. 12%, cara, eu tenho até uma porção considerada em banco, porque eu tenho banco brasileiros, 12%, mas Nubank, que é americano, né, então dá uns 15, 16% aí, 16% de banco, tá, da minha carteira. Então, o que mais aqui, ó? A gente vê aqui que temos programas de serviços, papéis, seguradoras, eu acho que seguradora é interessante, a BB Seguridade tá num ponto muito bom. Programas que é a Netflix aqui, exploração de refinos é Petrobras, computadores e equipamentos, bancos, produtos diversos, aí vem energia aqui, e fundo imobiliário e cripto, tá? Aí agora aqui vocês querem saber como que está a minha carteira. Por ativo, olha só isso daqui, ó, por ativo. Isso daqui é muito interessante, tá, pessoal, que eu vou mostrar para vocês. É a estratégia que me permitiu, assim, defender a minha carteira, né, nesse momento. E hoje eu tenho 23% em USDT, mas é o dólar virtual, então só estou sujeito à cotação de dólar, isso não afeta muito. 5% de Google, 5,36%, 5% de BB Seguridade, Netflix, ó, Petro. Vocês podem perceber que a maioria não excede 5%. Então, qual estratégia que eu estou usando? A estratégia dos 5%, que é isso aqui que a gente vai... Como funciona essa estratégia? Cara, se você tem
essa estratégia de 5%, você tem que pegar 100 e dividir por 5, né? 100%. 100% de tudo que você tem dividir por 5, dão 20 ativos. Então, pelo menos 20 ativos você tem que ter na sua carteira, você tem que escolher. Aí vai da alocação. Eu pretendo manter 30% de ações brasileiras, mais 30% de ações americanas ou ETFs, né? ETFs que replicam resultados lá de outras empresas. E eu pretendo ter também 20% em fundo imobiliário e 10% é risco, cara. 10% é cripto, é alguma oportunidade que eu vejo de rentabilidade mais rápida, tá? Então, se esse 10% der errado, eu ainda tenho os 90% que estão bem alocados, boas empresas, fundos imobiliários, que tem uma base sólida, entende? Então, isso protege a sua carteira, de certa forma, tá? Então, se você usar essa estratégia, 5% e a diversificação, você está num bom caminho, né? Você estará protegido. O que eu usei esse tempo todo? Eu usei essa estratégia para ações. Já em criptomoeda, eu usei também essa estratégia com as criptos, só a única que eu deixei a maior, que chegou até 20% do meu patrimônio, foi Ethereum, tá? E Ethereum eu deixei uma boa posição e eu realizei o lucro dele, tá? Então é isso que aconteceu aqui, tá? Vou dar as considerações finais agora aqui. O que eu entendo de tudo isso, cara? Eu entendo que a minha estratégia está bom, tá? Eu tô ganhando, eu estou feliz. Por que eu estou feliz de chegar a 40 mil? É porque eu estou chegando muito mais rápido do que alguém que deixou em renda fixa, tá? Isso quer dizer que a minha estratégia tem dado certo, quer dizer que eu estou colhendo frutos já desse meu empenho, dos meus estudos, do meu trabalho. Estou muito superior, né, ao CDI. O que eu vejo aqui? Sobre o crescimento da carteira. Veja, minha carteira em 2023 e 2024 cresceu 115%. 24 para 25 ainda está no caminho, mas já foi 44%, né? Que mais que a gente vê aqui, ó, em valores, ó, tinham crescido 14 mil, 2024 para 2025 eu já cresci 11 mil, quase 12 mil, né? Vai para 13 mil, então a gente vai crescer também esse ano. De dividendos, o que eu já ganhei até hoje? 2 mil reais de dividendos, olha só que legal. Daí aqui, por tipo, né? Por ano e por tipo. Ó, você vê aqui que fundo imobiliário, a gente pagou 700 e poucos reais. Ações, ó. BDRs. Olha o que me deu lucro, gente. Olha só isso daqui, ó, nessa carteira. Esses 7 mil reais de lucro de ativos, ou seja, eu vendi criptomoedas. Você pode ver, ó, que a estratégia que eu usei que foi ousada, eu fiz 6.500 de lucro em criptomoedas. Isso é lucro. Eu peguei e coloquei esse dinheiro no bolso e está na carteira, tá? Então, assim, juntando tudo isso, os dividendos que eu recebi mais o lucro deu 9 mil e pouco. Daí vem aqui por tipo de ativo, né? Fundo imobiliário, ações, ó, ações, cripto, 67% dessa rentabilidade veio de cripto, gente. Então, é isso aí que eu tava mostrando para vocês, que as criptomoedas, elas me deram esse poder, eu aproveitei as janelas ali e eu fui para frente nisso, né? Agora, o que é importante a gente entender em tudo isso daí, cara? Eu vejo assim, eu vejo dessa forma aqui, ó. Deixa eu abrir um gráfico aqui para vocês. Eu vejo que você tem que ter uma meta, tá? Você tem que ter uma meta. Eu lancei minha meta aqui e a minha meta para esse ano é chegar a 43 mil. Eu acredito que eu vou alcançar isso daqui, tá? Então, você tendo essa meta, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Sobre a carteira, qual foi a rentabilidade, né, total dela? Segundo aqui o Status Invest, né? Vou abrir aqui. A minha carteira comparada a Ibov, ao CDI, cara, a gente dá pau. Você vê que você dá pau. Minha carteira está com 61, Ibov 20 e CDI 25% nos últimos 2 anos. Lógico, pessoal, entenda uma coisa. Todo começo vai ser difícil. Eu comecei e foi difícil também. Vou mostrar aqui para vocês. Lá em 2023. Olha só isso aqui, ó. CDI tava ganhando, cara. Minha carteira menos 12. Sabe que você colocar R$ 1.000, esse R$ 1.000 valer R$ 850? É isso que tava acontecendo aqui. Olha aqui, ó, menos 9. Então você vê aqui que eu passei quase um ano aqui meio que no negativo. Depois que ele começou a superar, sabe?
Então, assim, esse avião ele demora para pegar o decolo. Então você tem que ter a paciência, tem que ter a frieza de que você está fazendo algo certo e você não vai conseguir resultados imediatos. Você está falando de uma vida. Nós estamos falando aqui de um investimento para a família, eu estou falando de um investimento para a liberdade financeira, para aposentar. Então você não pode ser levado por vamos assim dizer, por um momento, entendeu? Você não pode ser levado por uma emoção de momento. É isso que eu quero compartilhar com vocês. O vídeo já ficou extenso, mas ficou aqui compartilhar todos os meus números com vocês. Compartilhei a minha carteira, a diversificação dela. E eu espero que você tenha gostado. Graças a Deus eu estou chegando aí nos 40k. Eu não sei em que etapa você está, mas é importante você alinhar a sua estratégia. Eu vou estar comentando um pouco mais sobre as minhas estratégias, alocação. Mas aqui eu já compartilhei insights poderosos para você, por exemplo, você ter 5% em cada ativo. Ah, mas esse ativo vai valorizar muito, mas cara, e se despencar muito? A sua carteira vai sofrer muito, entende? Os setores, né? Você não concentrar tudo em banco, tudo em seguro ou tudo em fundo imobiliário. Enfim, você tem que diversificar, tá bom? Outra coisa, e você tem que acreditar no longo prazo. E aí você vai provando a sua tese. Você vai ver, por exemplo, quando você olhar para um gráfico desse aqui, você vai ver que a sua carteira vai valorizar. E você também tem que entender o momento certo de colocar dinheiro no bolso, principalmente quando se trata de ativos de risco. Por exemplo, no meu caso era criptomoeda. Cara, eu coloquei no bolso, ela continuou subindo um pouco mais. Eu até falei para minha esposa, falei, puxa, mas por que eu não esperei mais um mêsinho para vender, né? Ela falou, Mike, mas é ganância. Você já lucrou muito já. Já fez mais de Ethereum mesmo, eu tive quase 60% de lucro em Ethereum, é muito. Outras criptos, Bitcoin valorizou 400% desde quando eu comprei. Eu comprei pouco, lógico, né? Se eu tivesse comprado muito, tipo, comprar 10 mil de Bitcoins, aí já tinha virado 40, 50 mil e eu ia vender. Só pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Eu comprei, foi pouco, tá, gente? Vou compartilhar aqui. Comprei 100, 150 reais, acho que Bitcoin, e esse virou quentão. Sabe, eu apostei que o Ethereum ia subir mais e eu tipo, já tinha aportado uns 5 mil em Ethereum e vendi por 8 mil, 9 mil mais ou menos. Fiz lucro. Beleza? Então assim, compartilhar isso daí com vocês. Um forte abraço, espero que isso tenha ajudado você. E eu vou estar compartilhando mais sobre minha carteira, sobre o objetivo agora. O elefante é grande, a gente tem que comer por partes. Qual que é o próximo objetivo? É chegar aos 50k. Então essa é a nossa meta agora. A gente conseguiu 40 mil. Vocês viram que foram 32 meses. Foram aportes que foram aumentando. Eu fui fazendo isso aos poucos e tem dado certo, tá bom? Então compartilhe aqui com você essa experiência. Fica com Deus. Boa sorte nos seus investimentos e ajuda a gente. Segue aí o canal que eu vou estar compartilhando mais coisas com vocês. Um abraço!